Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arnaldo Roberto de Souza Neves, eu sou advogado desde 2006, atuo como assessor do Dr. José Pablo Cortez na Sexta Câmara Recursal da OAB de São Paulo e também sou membro integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo. Hoje eu fui convidado para falar um pouquinho aqui a respeito dos contratos de consumo e como eles foram impactados por essa pandemia aí pelo Covid-19. Bem, pessoal, primeiramente eu gostaria de falar que há pouco tempo o Código de Defesa do Consumidor ele completou 30 anos e ele não estava preparado para essa pandemia, vamos assim dizer. Ele não trouxe normas específicas para tratar dos contratos de consumo durante situações excepcionais como a pandemia, em que tanto o fornecedor quanto o consumidor foram prejudicados, não houve culpa, né? Então, essa Covid aí, ela alterou de forma assim, sobremaneira as relações em todos os setores da economia mundial, isso é fato notório, e as pessoas elas têm sentido na prática e de forma direta esse impacto, né? A dúvida de tudo isso aí é com relação a como que ficou o consumidor. O consumidor ele ficou perdido nessa situação. Como que vai ficar tratado? Como vai ser tratado o direito do consumidor? Como vai ser garantido, efetivado, concretizado esse direito do consumidor nessa situação caótica, né? Não só para eles, consumidores, também para os fornecedores. Como que eles vão se portar nessas situações caóticas aí? Pois que eles não criaram essa situação, eles não criaram esse cenário aí que a gente está vivenciando, né? O governo chegou a tratar de alguns contratos de consumo, disciplinar alguns contratos de consumo por meio de medida provisória, que posteriormente vieram a ser transformadas, inclusive em lei, né? Porém, o Código de Defesa do Consumidor em si, ele não trouxe normas expressas para situações como essas, né? Como eu já tinha falado. Mas ele traz, o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, eles trazem balizas aí protetivas dos consumidores que tem que nortear todas as situações, os princípios constitucionais, as normas de defesa do consumidor, em especial lá quando a gente fala de proporcionalidade, razoabilidade aí, né, durante essa crise, porque até como a gente já falou, os fornecedores não foram culpados por essa situação, né? É fato que diversos fornecedores, os consumidores, nessa situação, muitos fornecedores tiveram de fechar os seus negócios, ou eles foram diretamente prejudicados por causa da pandemia, inclusive porque muitos consumidores não puderam concluir os seus contratos porque foram demitidos durante a pandemia. Então, houve uma situação muito perturbadora para os contratos em relação ao inadimplemento, grande inadimplemento contratual nessa situação. Daí surgiu esse questionamento, né? Como que a gente vai tratar esse momento delicado da sociedade? Onde que vai pender essa situação? Como que vai ficar essa balança protetiva nessa situação, né? Uma norma mais próxima que a gente vê aí nessa situação, que está prevista lá no Código de Defesa do Consumidor, é o artigo 35. O artigo 35 que ele fala que se houver recusa do fornecedor no cumprimento da oferta, apresentação ou da publicidade, se ele tiver condição de cumprir tal obrigação, aí vai se aplicar o artigo 35. Porém, nesses casos, ele não tem condições, muitas vezes, de cumprir. Como que a gente vai aplicar? Que norma que a gente vai aí chamar para aplicar nessa situação? Né? Até porque a gente está vivenciando situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações pelos fornecedores, sem que eles tenham sequer culpa, porque o Estado ele acabou proibindo o exercício de certas atividades pelos fornecedores. Então, traz situação em que não é possível aplicar essa norma do artigo 35, né? O que fazer nessa situação? Como que a gente vai suportar? Como que o consumidor vai ficar? Ele vai ficar desamparado nessa situação? Bem, existe lá no artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, uma norma que ela diz o seguinte, que é direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais
ou mesmo essa revisão do contrato, dessas cláusulas contratuais, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Seria meio que a teoria da imprevisão, né? Que a gente está acostumado lá no direito civil, aplicando aqui no Código de Defesa do Consumidor. Porém, muitos doutrinadores da área do direito do consumidor já disseram, não é teoria da imprevisão, não é esse caso. O artigo 6º, ele não traz, porque a teoria da imprevisão, ela exige a imprevisibilidade e a irresistibilidade dessa situação nova, desse fato superveniente. Não é o caso do artigo 6º, inciso 5, que o artigo 6º, inciso 5, ele não exige essa imprevisibilidade para a revisão do contrato ou modificação das cláusulas contratuais. Ele não exige essa irresistibilidade da situação, desse fato superveniente que veio a onerar o contrato, que veio modificar pungentemente o contrato. Assim, para haver revisão contratual nas relações, nos contratos de direito consumidor, basta o fato superveniente capaz de tornar excessivo o contrato para o consumidor, sendo o direito básico do consumidor, nesse caso, rever ou modificar as cláusulas contratuais, dentre elas essas cláusulas com relação a prazo e tudo mais. Porém, esse fato superveniente, então, como eu disse, ele não precisa ser provado, a imprevisibilidade, a resistibilidade. Aqui a gente aplica, eles falam, como não é uma teoria da imprevisão, alguns criaram um novo nome para essa teoria. Seria chamada teoria da quebra da base contratual. Ou seja, quando o contrato foi feito, existia uma base contratual e depois, durante a execução do contrato, ou antes mesmo que ele fosse executado, mas já após ser assinado, houve a ruptura dessa base contratual. Então, o contrato não era mais o mesmo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele disse que pode haver a modificação, a revisão dessas cláusulas contratuais com base nessa teoria da quebra da base contratual. Além dessa norma do artigo 6º, também, que a gente já viu, a gente pode se utilizar de institutos, por exemplo, como integração do direito e forçar um diálogo com normas previstas lá no Código Civil para buscar soluções que não deixem desamparados os consumidores nessa situação excepcional, como também o próprio fornecedor, invocando aí essas normas, alguns instrumentos de civilistas, né, com foco na proteção constitucional do consumidor, mas também analisando a função social do contrato, né, a livre iniciativa, a livre negociação e tudo mais, com base inclusive no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê esse diálogo entre as normas, né? E também, para a gente tratar aí dessas possíveis situações, aqui eu gostaria de desenhar aqui com os senhores esses eventuais aí, atuais problemas envolvendo essas relações de consumo. A gente tem que analisar se a obrigação, mesmo com essa situação da pandemia, ela poderia ou não ser cumprida. Porque a gente sabe que em algumas atividades não foram proibidas pelo Estado. Muitas atividades, especialmente de consumo imediato, por exemplo, alimentação, supermercado, que a gente vê muito aí, prestação de serviço com relação à energia elétrica, internet, que foi muito importante, cresceu muito os contratos de internet, né, o comércio eletrônico, que está regulamentado também, tem normas próprias. E então, como que ficaria? Então, vamos analisar caso a caso. O primeiro caso deles, por exemplo, aquele em que o fornecedor ou consumidor podem cumprir o contrato, né? Porém, eles não querem cumprir o contrato voluntariamente, cumprir a obrigação contratual. Eu entrei na internet, comprei um produto pela internet, comprei lá um sapato e a loja não quis me entregar. As atividades de comércio eletrônico foram interrompidas? Não foram interrompidas. Então, o consumidor pagou e o fornecedor não entregou esse produto. Como que a gente age nessa forma? Uma segunda situação, aqueles casos em que o fornecedor ele não pode cumprir a obrigação porque o Estado proibiu essa prestação de serviço.
Por exemplo, o Estado proibiu a atividade academia de funcionar, proibiu o comércio local de funcionar. Então, como que fica a situação dos contratos de consumo nessas situações? Terceiro caso, aqueles casos em que não houve proibição direta do Estado na realização daquele serviço, mas as partes não têm mais interesse na realização daquele serviço por causa dessa situação excepcional. Um exemplo que seria das viagens, né? Como que ficariam essas situações? Vamos analisar esse caso por caso aqui, como que seriam as saídas aí cômodas ou mais úteis, até mesmo para a preservação dos direitos de ambas as partes, tanto fornecedor quanto consumidor. Primeira situação, as partes podem, porém elas optam por não cumprir o contrato de consumo. Como que a gente vai fazer? Eles firmaram esse contrato, mas não querem cumprir e não existe proibição legal de cumprir. Bem, nesses casos, gente, se aplicam as normas vigentes, normas de direito do consumidor vigentes. Se o consumidor não pagar pelo produto que ele comprou, ele vai ser responsabilizado por esse inadimplemento, incidindo as normas previstas inclusive nos contratos, multas, encargos e tudo mais. E o fornecedor a mesma coisa. O fornecedor vai ser responsabilizado sob a luz das normas de direito do consumidor, inclusive podendo ser demandado por eventuais danos que ele venha a ter praticado contra o consumidor, dano material e dano moral, né? As perdas e danos sofridos pelo consumidor, aplicando-se aqui o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é uma primeira situação. A gente viu lá, comprei um sapato pelo computador, lá pela internet, e a empresa não entregou aquele produto que eu comprei no prazo e disse que não ia entregar, por exemplo. Ou há provas de que ela não entregou no prazo e não vai entregar, não me deu notícias, não está respondendo os meus e-mails, as minhas mensagens, as notificações feitas pela internet. Como que faz? Então, vão se aplicar as normas vigentes atualmente como se fosse uma relação normal, ok? A segunda situação que a gente viu, o fornecedor não pode exercer aquela atividade porque o Estado proibiu. Então, não é culpa do fornecedor, nem culpa do Estado. O Estado está agindo de acordo com a obrigação dele, o dever do Estado de garantir a saúde da população, incluindo fornecedores, consumidores, todos. Então, ele teve que restringir algumas atividades por meio de decretos que impactaram uma relação de consumo. Por exemplo, igual eu falei, a academia, escola privada, tá certo? Não pôde fornecer um ensino ao aluno. Como que vai ficar essa situação? Bem, nessa segunda situação, que o fornecedor está proibido diretamente pelo Estado de prestar essa obrigação contratada e o consumidor não está efetuando o pagamento do produto ou serviço adquirido, que eu vi muitos pais que deixaram de pagar as mensalidades escolares sob a alegação de que o produto, a educação, o ensino não estava sendo fornecido aos seus filhos. Então, não teve culpa de nenhuma das partes, não teve culpa nem do fornecedor, não teve culpa do consumidor. Portanto, nesse caso, sem previsão de quando vai ser possível cumprir essa obrigação, porque muitas escolas ainda não retornaram com medo, ou quando retornaram com algumas atividades por EAD, com o ensino à distância, ou quando é presencial com atividades lúdicas e não observando o conteúdo mesmo programático contratado. Como que vai ficar nessa situação? Sendo essa a causa necessária de reexame da relação obrigacional, houve aí a quebra da base objetiva do negócio, igual a gente viu. Houve a quebra, não é mais como era antigamente. Por exemplo, a academia não pôde reabrir nesse período. Agora algumas já foram reabertas, mas nesse período que elas ficaram fechadas,
Como que se aplica? Bem, alguns doutrinadores, eles invocam o artigo 6º que a gente falou lá atrás, o artigo 6º, inciso 5, que fala da teoria da quebra da base objetiva do contrato. E se aplicaria isso para rever, para modificar a cláusula contratual. Outros doutrinadores dizem que nessa situação não se aplicaria nem o Código de Defesa do Consumidor. E eles deveriam se valer aqui da chamada teoria da impossibilidade superveniente da obrigação sem culpa do devedor, ou teoria da quebra antecipada do contrato. E invocaria aí as normas do Código Civil, artigo 234, 248, 250 lá do Código Civil, porque se mostra a saída aí mais justa para ambas as partes. O interessante, na verdade, todas as relações, não só de consumo, como uma relação de direito civil comum, é a manutenção dos contratos. E não é diferente aqui no contrato de consumo. Não é interessante a extinção do contrato de consumo para que não haja prejuízo para nenhuma das partes, inclusive para a economia do país. Podendo as partes aí ajustar uma suspensão da devolução do pagamento ao consumidor, eu vou prorrogar, vou te devolver lá na frente esse dinheiro, ou mesmo a suspensão desse pagamento, olha, para de pagar aqui, igual muitas escolas fizeram, não falaram nada, não cobraram dos pais o período que elas não estavam fornecendo ensino à distância, e voltar a cobrar posteriormente. Tá certo? Isso foi verificou-se isso muito nos contratos de consumo de ensino, né? Então, você pode fazer uma suspensão do pagamento dessas parcelas devidas pelo consumidor, né, para um pagamento posterior, com a postergação da data até para a prestação de serviços, ou ainda um abatimento do pagamento, preço pago pelo consumidor, desse período que não foi fornecido o serviço, mas que não houve a prestação de serviço sem extinção contratual. O que não pode é o consumidor ou o fornecedor sair melhor nessa situação, não ser prejudicado nessa situação, ok? Teria que haver um acordo de cavalheiros, no caso, se for fazer uma relação um acordo extrajudicial, para que chegassem numa equação final em que ficaria bom para ambas as partes, ok? O que não pode é ser o consumidor muito prejudicado e ele se sentir prejudicado nessa situação e judicializar isso, porque na judicialização disso vão ser aplicadas as normas vigentes e em especial as que protegem o consumidor, ok? Nós podemos citar aqui como exemplo, igual eu falei, a academia de ginástica. Não houve fornecimento aí da prestação de serviço, que o pagamento da mensalidade durante o período em que não teve atividade foi suspenso ou já foi pago pela parte. Como faz? Gente, melhor situação é um acordo. Vai lá, conversa, fala, olha, eu já paguei. Muitas academias fizeram isso. Quem já pagou, depois eles jogaram para frente, eles só suspenderam os pagamentos no período que não teve prestação de serviço, jogaram para frente e cumpriram depois, tá certo? Então, essa foi uma situação, uma das formas de se resolver esse assunto. Quando esse acordo não é possível, as partes, ninguém entrou no acordo e não houve interesse em manter o contrato, aí a parte interessada na extinção do contrato, ela deve requerer isso, notifica a outra, né, de que não vai ser possível manter esse contrato mais, porém não pode ser imputada culpa a qualquer das partes, porque não foi culpa do fornecedor e não foi culpa do consumidor essa pandemia. Isso é fato notório. Então, o que acontece? O fornecedor, ele deve devolver o dinheiro pago adiantado pelo consumidor, nessa segunda situação em que o Estado proibiu o fornecimento do serviço, né? E, desculpa, não pode exigir perdas e danos e nem encargos moratórios, que nós vamos aplicar lá aquelas regras lá do Código Civil, que a gente falou, o 234, 248, 250 lá do Código Civil, ok? Então, nessas situações,
as partes meio que voltam ao estado inicial, status quo lá da relação. Então, não pode exigir perdas e danos, não pode exigir encargos moratórios. No caso de prestação de serviços educacionais, tem as peculiaridades aí, né, dos serviços educacionais presenciais. Não estou falando do EAD, estou falando dos presenciais. Os pais contrataram uma escola X que dava ensino, faculdade também, que era um ensino presencial. Mas veio a pandemia e essas atividades foram totalmente interrompidas, né, dessas atividades presenciais, ensino presencial. Nesse caso, é possível que o aluno opte pela extinção do contrato sem que isso seja considerado a sua culpa, né? Nem pode ser imputada a culpa ao fornecedor, porque não foi culpa dele, não podendo ser cobrado aí, encargos moratórios, nem perdas e danos em razão da força maior, né? Incidindo aqui a norma, inclusive, do artigo 393 lá do Código Civil. Se as atividades escolares foram totalmente interrompidas. Olha o que eu falei, era atividade presencial, não estava fornecendo nem ensino à distância, né, sem que é o EAD. O MEC, ele autorizou durante a pandemia o fornecimento aí às instituições de ensino, elas desenvolver suas atividades por meio de ensino à distância, né, de forma online. Nessa situação, desculpa, o contrato ele estaria sendo parcialmente cumprido, né? Porém, pertence aí ao aluno a faculdade de continuar ou não frequentando esses cursos, né, esses ensinos pela modalidade à distância, ou se ele pretende extinguir o contrato, vai ficar de acordo com o interesse dele, dos pais dele, porque modificou aquela situação inicial. Olha, eu contratei, foi feito um contrato para fornecimento de ensino presencial e foi modificado de forma que só passou a fornecer ensino à distância. Então, o que acontece nessa situação? Se o aluno optar por extinguir o contrato, a extinção de ensino ela não pode impor multa, né, alguma, deve restituir o que o aluno já pagou pelo período em que não houve nem vai haver prestação de serviços, sem cobrar qualquer encargo. Okay? Por sua vez, se o aluno optar por manter esse contrato de ensino, os pais manterem esse contrato de ensino, e se não houve prejuízo de conteúdo, que é o mais importante, são o conteúdo das disciplinas, conforme o conteúdo programático inicialmente contratado, ofertado e contratado, não vai haver interferência na rigidez do contrato, tá certo? De ensino. Devendo aí ser mantida a cobrança, né, da mensalidade, normalmente. Okay? E o aluno, ele deve cumprir com a sua obrigação contratual, pagando lá a mensalidade. Inclusive, já temos decisões nesse sentido aqui no estado de São Paulo, em que o Tribunal de Justiça, tanto juízes de primeiro grau, dizendo que deve ser mantido o contrato. Já vemos casos de faculdade de medicina nesse sentido, ensinos fundamentais e tudo mais. Se está fornecendo um ensino de qualidade, que observe o conteúdo programático contratado inicialmente, está valendo o contrato, não pode ser suspenso, ok? Todavia, se o aluno, os pais verificarem que houve um prejuízo ao conteúdo com fornecimento das aulas presenciais, aí, olha, estava fornecendo X aula, agora está fornecendo bem menos, né? O conteúdo não está atingindo o conteúdo contratado, essencial das disciplinas. Nesse caso, nessa situação, a consequência deve ser a espontânea, consequente e imediata redução na mensalidade escolar, né? Nessa mensalidade cobrada, de uma forma proporcional, né? O que representaria até a boa-fé da escola, do fornecedor, né? Existem muitos projetos de lei aí, federais, estaduais e até municipais, discutindo sobre o desconto linear nas mensalidades escolares nesse período da pandemia. Porém, ainda não tem nada concreto nessa situação, tá certo, pessoal? Acaso essa situação, então, ela não ocorra, a instituição de ensino ela pode ser acionada, se eles não entrarem no acordo, que eu estou dizendo, se eles não entrarem no acordo, a instituição de ensino pode ser acionada e por esses danos ocasionados ao consumidor. Mas é aquela velha máxima, tentar chegar num acordo, que é a melhor saída, é tentar chegar num acordo com essas escolas, até mesmo objetivando a manutenção do contrato de consumo aí de ensino, certo?
Então nós vimos, primeira situação, as partes podem e porém não querem cumprir o contrato. Segunda situação, o Estado proíbe que as partes, que o fornecedor exerça aquela atividade, né? E isso impede o adimplemento contratual, ao menos parcialmente. E terceira situação é aquela em que o contrato em si, o fornecedor ele não está proibido pelo Estado de fornecer prestar os seus serviços, mas as partes elas perderam totalmente o interesse na realização daquela obrigação, no cumprimento daquela obrigação. Como que faz? Bem, aqui invoca-se uma teoria que é chamada teoria da frustração do fim da causa. E seria a solução mais justa para esse problema. O que é isso? Existem situações em que essas circunstâncias supervenientes, exemplo de uma pandemia, né, que a gente está vivenciando, ela vicia o contrato, acabando por fazer com que o produto ou o serviço se torne inútil para uma das partes, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Notadamente mais para o consumidor que ela se torna inútil. E não serve mais para o fim que ela se destinava, para as partes do contrato. Por exemplo, a parte contratou, aqui a gente verifica muito, serviços de agências de viagem, né? A parte ia viajar para a praia, porém não vai poder utilizar a praia. Em muitos locais ainda não pode utilizar a praia, tem que ficar de máscara. E a parte fala, eu queria era viajar, sossego, tranquilidade, aproveitar a beira-mar, porém eu não vou poder. Então perdeu, frustrou o fim da causa, né? E essa frustração do fim do contrato, ela não exige, nem tem origem, nenhum vício. Não estou falando de um vício do serviço, um vício do objeto da prestação aí. Que, em si, a pessoa até poderia, por exemplo, viajar, mas ela ia ter que ficar de máscara, senão ela não quer ficar perto de outras pessoas para não se contaminar e correr esse risco de pegar um avião e ter que ficar dentro de um avião e poder se contaminar. Então, perdeu o objeto em si, o serviço ele não tem um vício, mas as circunstâncias dessa pandemia tornaram aquela viagem sem sentido, né? Ficou inútil aquela viagem. O objetivo era tirar férias, mas talvez cause mais dores de cabeça do que tranquilidade que se busca em umas férias como essa, por exemplo. Então, pela essa teoria da frustração do fim da causa, é possível as partes aí, elas pleitearem a extinção do contrato sem imputação de culpa, qualquer delas, né? Com fundamento, novamente, no artigo 393 lá do Código Civil, ou até mesmo o Código de Defesa do Consumidor. Olha, perdeu, na verdade o Código de Defesa do Consumidor a gente pode utilizar até o artigo 7º, que a gente falou lá para falar um diálogo entre as fontes, para invocar esse 393, dizendo que as partes, para elas partes voltarem ao estado inicial da contratação, né, com devolução do valor ao consumidor, que foi pago pelo consumidor, e sem cobrança de encargos. E, geralmente, nessas situações, isso se faz de forma amigável, né, por meio de um acordo extrajudicial. Se judicializar, o consumidor ele pode invocar essa norma do 393, com o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, para tentar rescindir esse contrato, voltando as partes ao estado inicial da contratação. Igual eu falei, o exemplo mais corriqueiro aqui que a gente está vendo muito, das agências, dos pacotes de viagem, que seria o mais fácil de se visualizar essa situação. Porém, para esses casos específicos das agências de viagem, eventos e tudo mais, foi editada em abril de 2020 a MP 948, essa que depois foi transformada na Lei 14.046 de 2020. Ela diz o seguinte, que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas de eventos, incluídos shows e espetáculos, por causa da pandemia do coronavírus, o fornecedor ele não vai ser obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor desde que ele assegure a remarcação dos serviços, das reservas dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
tá certo? E diz mais ainda, que o fornecedor, ele só vai estar obrigado a restituir o valor ao consumidor somente se não puder remarcar os serviços ou disponibilizar aquele crédito. E isso no prazo de 12 meses, contada do fim da pandemia, que pelo decreto que determinou o estado de calamidade, ele vence em 31 de dezembro. Então seriam 12 meses a partir de 31 de dezembro. Mas se esse estado de calamidade por causa da pandemia for prorrogado, automaticamente fica prorrogado também essa obrigação, fica prorrogada a obrigação do fornecedor de devolver o dinheiro para o consumidor por 12 meses a partir do fim do estado de calamidade pública. Então olha aí a situação nova trazida aí pela pandemia nos casos de contratos de pacote de viagens, serviços, de eventos e tudo mais. Então, uma última coisa aí, essa lei, ela 14.046, que eu gostaria de falar aqui para os senhores também, então, ela trouxe essa situação peculiar em relação a esses serviços de viagens, de eventos, e trouxe uma peculiaridade também, que eu achei isso, que é o grande problema dessa lei. Essa lei, no artigo 5º, ela fala que, em casos envolvendo eventuais cancelamentos, eu vou ler o artigo, eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista redigidos por esta lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição de penalidades, como multas de interdição de estabelecimento, etc., salvo má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária. O que está dizendo aqui? Ele está reconhecendo como caso fortuito ou força maior qualquer situação decorrente dos cancelamentos ou adiamentos, por culpa ou não da empresa que não está falando, salvo má-fé, que aí nesse caso de má-fé vai ter o dano moral, e está reconhecendo aqui, nessa situação, uma redação muito sofrível, inclusive, aí eu entendo que é claramente inconstitucional, porque ela retirou o direito de indenização por danos morais em abstrato. Ela reconheceu uma medida provisória que posteriormente foi transformada em lei e, por lei ordinária, quis afastar uma norma constitucional, que é o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que prevê a indenização por danos morais, né, quando ocorrer dano moral. Então, gente, como que não vai reconhecer dano moral em caso de prejuízo moral ao consumidor nessas situações? Então, esse artigo 5º aí dessa lei 14.046, eu entendo que essa norma é inconstitucional. O que a parte que for prejudicada, ela deve fazer? Ela procurar o seu advogado, ajuizar uma ação de indenização e discutir o dano moral em juízo, eventual dano moral decorrente dessas relações de serviços de agências de viagem, eventos e tudo mais, alegando incidentalmente a inconstitucionalidade para pedir esse dano moral, a inconstitucionalidade do artigo 5º dessa lei 14.046, tá bom? Mas, gente, essa norma 14.046, o conteúdo dela é compreensível. Eu vou falar para os senhores, é até compreensível, porque ela tem que ser aperfeiçoada, mas ela tem que ser aperfeiçoada à luz da boa-fé e das demais normas postas aí, que harmonizam as relações de consumo, tá bom? Considerando aí essas e demais situações que eu falei aqui para os senhores, inclusive situações que estão por vir, o importante aqui é que esses direitos conquistados pelos consumidores, nós, consumidores brasileiros, eles sejam respeitados e mantidos de uma forma proporcional e razoável aí, com vistas à situação pandêmica, né, inclusive atual, mas não sendo admissível que eventuais essas normas infraconstitucionais elas suprimam de forma desarrazoada aí esse arcabouço protetivo do consumerista, ok? E cabendo a todos nós aí, os consumidores, né, fiscalizar e realizar essa fiscalização para que esses direitos não sejam suprimidos como vem ocorrendo de forma até, vamos assim dizer, avassaladora e uma avalanche de violação de direitos dos consumidores nesse período, porque eles estão nadando de braçada, igual a gente ouviu um ministro aí falando, tá certo? Que eles estão aproveitando para abrir a porteira e deixar a boiada passar.
Então não vamos deixar essa boiada passar, não. Vamos ficar fiscalizando, pessoal. Nós somos consumidores, tem que lembrar disso. Todo dia a gente consome, tá certo? Pessoal, bem, essas seriam as considerações que eu tinha aqui para passar para os senhores. Espero ter aí contribuído com algum conhecimento, né? Dessa situação desses contratos de consumo, nessa situação excepcional de pandemia de coronavírus. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo, agradecer também a comissão de eventos que me convidou para fazer essa breve palestra aqui sobre essa situação. Obrigado mais uma vez a todos, fiquem com Deus e se cuidem nesse período, tá certo? Galera, grande abraço, prazer conhecer vocês, até mais, tchau, tchau.